A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Iremos dar início agora a mais um culto da nossa Igreja Batista em Campinho da Serra 1. E para começar este culto, eu quero convidar os irmãos para que abaixem suas cabeças, fechem seus olhos, elevem seus pensamentos aos céus e que nesse momento a gente vai pedir orientação a Deus para que possamos fazer um culto agradável ao nosso Senhor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, nesse instante queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, a vida de cada pessoa que estiver assistindo este culto, possa Deus estar cultuando ao Senhor também em seus lares, ó Pai. Obrigado por tudo, obrigado por cada pessoa que em casa está acompanhando este culto, que possa Deus estar se colocando suas vidas também diante do Senhor. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Isaías, capítulo 55, verso de 6 a 9. Como título, a nossa leitura tem Abandonando os Maus Caminhos. Isaías, capítulo 55, versos de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus! Muito interessante a gente, neste momento, estar sempre buscando ao Senhor, louvando, engrandecendo o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Neste momento, vamos louvar ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde é prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca
nunca mais saberá viver sem ti. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te teu louvor e súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no mover da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no mover da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Graças a Deus, queridos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do nosso canal da Igreja Batista em Campinho da Serra 1. Hoje a nossa abordagem vai ser um pouco diferente do que estamos acostumados a conversar. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que dá spoiler. Pensar nessa ideia de um Deus que dá spoiler, que conta as coisas antes que ela aconteça. Mas sim, Deus não só já fez, como faz, e pode ser que até na sua vida Ele ainda faça. Em algum momento Ele vai te demonstrar e vai apontar para você um acontecimento que ainda vai acontecer na sua vida. Pode ser que você seja um daqueles que fica completamente irritado quando uma pessoa vai no cinema, principalmente aqueles que gostam de ir nas pré-estreias dos filmes, somente para ouvir, aprender e conhecer o enredo do filme, para depois ficar te soltando algumas tiras, te dando spoiler do que vai acontecer, para você ficar um tanto quanto ansioso para ver o que vai acontecer no final dessa história. Mas a Bíblia não é diferente de todos esses que gostam de contar a história antes que ela aconteça. Mas é claro que dentro da Bíblia nós temos um motivo para que isso aconteça. Mas você precisa entender que isso não é simplesmente uma falácia, não é algo que eu estou inventando. E eu preciso te mostrar isso na Bíblia, para você perceber que de fato Deus é um Deus que dá spoiler. E para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse:
vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Você já conhece essa história, então não há necessidade de contar ela nos mínimos detalhes. Mas você precisa observar algo interessante. Esse contexto está dentro da criação de Deus. Deus cria o homem, cria a mulher e dá uma ordem. Olha, vocês podem comer de tudo, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Esse é o limite. Esse é o fim da liberdade que eu dou para vocês. Então somente aqui vocês não toquem. Todo o resto vocês podem tocar. E você já sabe o que aconteceu. A serpente, mais astuta de todos os animais, enganou a Eva, que enganou a Adão, e assim aconteceu toda aquela tragédia que você já bem conhece. Só que o que me chama a atenção, de uma forma especial, nesse texto, é quando ele chega no versículo 15. Porque após Adão e Eva pecar e desobedecer a Deus, Deus vai dizer para Adão: Adão, quem foi que te contou que você estava nu? E aí Adão vai dizer: olha, Senhor, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Então Deus direciona a pergunta para a mulher: por que você fez isso? E ela disse: olha, foi a serpente que me persuadiu e me enganou, e aí eu comi. Então ele vai para a serpente e começa a dizer as consequências daquela atitude da serpente, da Eva e de Adão. Então ele vai dizer para Adão que ele iria ter que trabalhar com o suor do rosto para comer, que a terra produziria não somente frutos, mas também cardos e espinhos, que a vida dele seria resumida. Vai dizer para a mulher que ela vai ter dores de parto e todas as consequências cabíveis para aqueles que haviam desobedecido a Deus. Mas eu quero te chamar a atenção para o versículo 15, que ele vai dizer algo especial. Ele vai dizer: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Observe algo interessante. Depois de dizer tudo aquilo que era consequência do pecado que eles haviam cometido, Deus solta um pequeno spoiler do que haveria de acontecer no futuro. O descendente dela pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Se não foi isso um spoiler, o que nós podemos considerar então uma entrega dos acontecimentos futuros? Mas você vai perceber que toda a história se desenvolve, o homem começa a pecar de forma deliberada, se afastar de Deus. Em alguns momentos a história bíblica parece uma grande poesia, em outros momentos ela parece um suspense, em alguns momentos vira um filme de ação. E isso vai se desenvolvendo personagem por personagem, nos levando a ficar cada vez mais cativados com essa história. Até que chega o momento do ápice, conhecido na teologia como a plenitude dos tempos, aonde um homem, o Messias prometido, chega até essa terra. Preparado com um caminho por um homem chamado João Batista, ele chega e começa a anunciar as verdades do reino. Começa a pregar a palavra, a pregar o reino que estava próximo. E acontece algo que você vai se reportar ao Gênesis. Jesus é preso, levado para Pilatos, para que pudesse ser crucificado. E para isso você precisa observar que em Mateus 27, no versículo 50, vai dizer: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. E aí eu quero que você busque na sua memória o que você leu lá em Gênesis 3. A serpente lhe ferirá o calcanhar. O texto que nós acabamos de ler de Mateus 27, versículo 50, é o cumprimento desse spoiler dado por Deus. A serpente deferindo um golpe sobre o calcanhar da semente da mulher, do Cristo, do Messias prometido. E essa é a primeira parte daquilo que foi proferido pelo próprio Deus. Mas aí acontece o cumprimento total do spoiler que nós acabamos de ler. Em Mateus 28, versículo 5, vai dizer: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia.
Cristo ressuscitou. E a serpente, que até então achava-se vitoriosa com o golpe que ela deferiu sobre o calcanhar da semente da mulher, agora ela se vê com a sua cabeça esmagada, porque o Cristo que morreu, ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Então se cumpre por completo o spoiler dado pelo próprio Deus. A semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Mas Alessandro, acabou por aí? É só isso? Mas aí você vai perceber que isso não é um fato isolado. Ao longo da Bíblia tem diversos momentos onde Deus apresenta para o seu povo aquilo que haveria de acontecer. O próprio Jesus, seguindo essa mesma linha, quando ele estava diante do templo, ele vai dizer, olha, derrube esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Então os homens começam a questionar, nossa, mas demoramos tanto tempo para edificar esse templo? E você está dizendo que em apenas 3 dias você vai reconstruí-lo? Na verdade, Jesus já estava dando um spoiler daquilo que iria acontecer na cruz do Calvário, aonde eles derrubariam o templo, matariam Jesus, mas com 3 dias ele iria ressuscitar, trazendo mais uma vez a ideia de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas aí eu quero te chamar a atenção para concluirmos a ideia desse Deus que dá spoiler, que é um Deus que ele não te conta simplesmente por vaidade para querer te adiantar a história, mas tudo isso tem um propósito. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, você vai perceber um povo que estava vivendo uma perseguição terrível. Nero havia incendiado a cidade, como você já conhece a história, e colocado a culpa nos cristãos, que começaram a ser perseguidos de forma ferrenha e ardilosa. Então Deus envia um homem chamado João para escrever numa linguagem apocalíptica uma mensagem de esperança. E eu quero concluir para você o spoiler do Apocalipse. Aquele que nos dá esperança, aquele que consolou o povo que estava sofrendo nas mãos do seu perseguidor. Quando nós lemos Apocalipse 17 e 14, nós ficamos consolados e agradecendo por esse Deus que em alguns momentos da história nos dá spoilers para que possamos ter esperança. Apocalipse 17, versículo 14: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. Agora tem um spoiler maravilhoso e que traz esperança ao nosso coração, que trouxe esperança para aquele povo. Vence o Cordeiro e vence também aqueles que estão com o Cordeiro. A semente veio, pisou a cabeça da serpente e agora ela promete para você vitória, alegria, paz. No mundo tereis aflições, mas fica tranquilo, você já sabe o final da história. Cristo virá buscar a sua igreja e não há o que temer, porque ele já te disse como que vai acabar esse filme. Ele virá te buscar para que você possa viver uma vida completa, uma vida plena e satisfatória na presença dele. Que Deus te abençoe e que você possa compreender com todo o seu coração que mesmo em momentos onde você possa estar angustiado, triste e abalado por as mazelas dessa vida, Deus sempre te dará uma palavra de esperança, às vezes um spoiler, mas para que você possa ter a convicção de que Ele fará de você mais do que vencedor. Que Deus te abençoe e que você possa entender a oportunidade que você tem de servir a um Deus que te mostra aquilo que vai acontecer antes mesmo que aconteça. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.